Êxodo, capítulo de número 2, nós vamos ler 10 versículos. Você que está em casa também acompanhando o culto da igreja missionária, nós vamos ler 10 versículos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Como hoje é o culto, que a dirigência é das irmãs, né, Bruna? É as irmãs que dirigem. Hoje eu quero falar de uma mulher, e o nome dela é Joquebede. Quem foi Joquebede, Caroline? Quem foi Joquebede? A nossa irmã Santina já deu uma pincelada no início. Foi a mãe de Moisés. E sempre quando eu trago a palavra de Deus, eu sempre falo: Deus, quem está na dirigência, seja no louvor, confirma a palavra, e Deus sempre me honra. Então hoje eu quero falar da mãe de Moisés, Joquebede. Então Êxodo, capítulo de número 2, na sua Bíblia, aí é o segundo livro do Velho Testamento. Presta atenção na palavra, que diz, eu estou lendo na versão da Ara: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu ele por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou, colocou betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, as filhas de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria ele para mim, e eu vou te pagar um salário. A mulher tomou o menino e o criou. E o último versículo, que é o versículo 10: sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque da água te tirei. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome do Senhor Jesus. O plano de Deus é perfeito, irmã Socorro. Você pode aí no seu lugar dizer essa verdade? O plano de Deus é perfeito. Diga aí no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra tão conhecida, onde vai falar dessa mulher chamada Joquebede, aonde ela encontrou, onde ela passou por um quadro, o filho dela, um quadro de morte, um quadro de derrota. Mas nessa noite, nós acabamos de ler pela palavra de Deus, que Deus transformou o que era morte, o que era derrota, em vitória. E eu vim dizer aqui para nessa noite que o Deus que honrou Joquebede é o meu Deus e o teu Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E qual que é o contexto, irmão? Só para a gente entender, irmã Deilza. Não precisa pôr não, Caroline, mas a gente tem que ir em Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo 15, para a gente entender o que estava acontecendo, irmã Socorro. Diz a palavra de Deus ali que se levantou um faraó que não conhecia o Deus de José. E esse faraó, diz a palavra de Deus, que ele começou a oprimir o povo de Deus. Ele começou a maltratar o povo de Deus. Ele começou, irmã Socorro, a perseguir o povo de Deus. Mas só que a palavra vai dizer que quanto mais ele perseguia, mais o povo de Deus crescia. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, é no meio dessa perseguição mesmo, dessa tribulação, que Deus vai fazer você crescer e prosperar, queira o inimigo ou não queira. Então o faraó começa a perseguir o povo de Deus, os hebreus, e vai dizer a palavra de Deus no capítulo anterior, que ele vai chamar 2 parteiras,
chamada Sifra e Puá. Por quê? Porque o povo de Deus estava crescendo e ele ficou com medo, irmã Santina, dos hebreus dominarem os egípcios. Então ele vai chamar essas duas parteiras, ele vai dar a seguinte ordem, Caroline. Ele vai falar para elas: quando vocês forem auxiliar no parto, se for menina, vocês vão deixar nascer, Bruna. Agora, se for menino, vocês têm que matar o menino. Então, se for menina, nasce, Mateus. Mas se for menino, tem que morrer, que esse povo não pode crescer. E diz a palavra de Deus que essas duas parteiras, chamadas Puá e Sifra, elas não obedeceram o decreto de Faraó. E Deus abençoou muito elas. Mas vai continuar dizendo a palavra de Deus que o Faraó, ele percebe que ele está sendo enganado por essas duas parteiras, né? Ele até interroga elas, e elas, Deus dá um escape, Deus dá para elas até uma família, por elas obedecerem a Deus. E eu aprendo aqui pela palavra, apesar de não ser esse contexto, né? A palavra de Deus diz que nos importa mais obedecer a Deus do que os homens. E vai dizer a palavra de Deus que aquele faraó, ele vai ficar muito bravo e ele vai fazer um outro decreto. Ele vai falar: agora eu quero que todas as meninas hebreias nasçam sem problema nenhum. Mas se nascer menino, é para pegar esse menino e jogar no rio Nilo. Era o rio da época. E nesse rio, o menino iria morrer. E diz o contexto histórico que nesse rio haviam muitos crocodilos. Quem sabe o que é um crocodilo? Parece um jacaré, né? Um crocodilo. Então o faraó deu esse decreto: se for menino, eu quero que lance no rio Nilo para morrer. Esse é o meu decreto. Até nós chegarmos aqui na palavra que foi aonde que é a nossa passagem, aonde vai falar que um casal, põe no versículo 1 para mim, por favor, Carol. Vai dizer que foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente da filha de Levi. Essa é Joquebede. E o nome do pai de Moisés é Arão, mas eu quero frisar nessa noite Joquebede, que Joquebede era uma mulher de Deus. Tem mulher de Deus aqui nesse lugar? Tem homem de Deus também nesse lugar, Mateus? Só Mateus, meu pai, e eu, né? E o filhinho ali da Bruna, em nome do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 1 vai dizer que foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Mais para frente, todos nós sabemos que Levi era a descendência que ia formar a tribo de Levi, de onde viriam quem? Os sacerdotes. Os levitas mais para frente eram conhecidos como aqueles que cuidavam do altar, cuidavam da igreja, eram aqueles que ministravam no culto a palavra, ministravam o louvor. Então Joquebede e seu marido, eles eram da família de Levi. Então, para resumir tudo isso, quem era Joquebede, irmão Ailson? Era uma pessoa de Deus, era uma pessoa da casa de Deus, igual eu, igual você nessa noite. Muita gente tem uma falsa fala que diz que servo de Deus e serva de Deus não passa por dificuldade. Mas aqui eu vou ver duas pessoas, um casal que passou por uma dificuldade, mas Deus tinha um plano preparado para eles. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, que nessa dificuldade que você está passando, Deus tem um plano preparado para você que vai te surpreender. Vai te surpreender. Aleluia, glória a Deus. Joquebede. E quando a gente vai lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, a gente vê que esse casal, irmã Maria dos Anjos, estão na galeria dos heróis da fé, né? Os pais de Moisés. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2, coloca o 2 para mim, Carolina, por favor. O versículo 2 vai dizer, então nós já sabemos que é um casal: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por quanto tempo? Por 3 meses. Por que ela escondeu, irmã Deilza? Porque havia um decreto de Faraó. Se fosse menino, deveria ser lançado no rio Nilo para morrer. E aqui no versículo 2 vai falar que essa mulher ela concebeu Moisés.
o grande legislador, aquele que Deus usou como instrumento para livrar o povo das mãos de Faraó, aquele que ajudou, que conduziu o povo no deserto 40 anos, é ele, esse bebê. E vai dizer a palavra de Deus que ele era formoso, né? Quantas mamães nós temos aqui nessa noite? Dá uma glória a Deus, eu vejo. Dá outra glória a Deus, tu acha que teu filho é bonito? Glória a Deus, você é mais forte, Carolina. Toda mãe acha seu filho bonito, inclusive a minha, viu, Mateus? E vai dizer a palavra de Deus que ela escondeu o menino por 3 meses, mesmo sabendo do decreto, irmã Santina, mesmo ela sabendo que nascendo o menino deveria ser jogado no rio Nilo. Por que, irmão Ailson, que ela escondeu esse filho por 3 meses? Que ela não queria que o filho dela morresse. Então o que eu aprendo aqui nessa palavra? Ela guardou, ela escondeu aquele filho dela. Por quê? Porque a pessoa que crê em Deus, ela não entrega os seus pontos. A pessoa que confia em Deus, ela não se entrega. A pessoa que confia em Deus, ela não desiste. A pessoa que confia em Deus, ela cuida daquilo que Deus colocou nas mãos dela. Então, por isso que a palavra diz que ela escondeu o menino por 3 meses. Tinha um decreto que a criança tinha que morrer, Caroline. Faraó tinha um decreto, mas nenhum decreto vai ser maior daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu que ia acontecer. Pode ter decreto, mas nenhum decreto vai ser mais poderoso do que a palavra de Deus. E eu não sei o que estão decretando na sua vida. Talvez estão decretando aí uma palavra de derrota, uma palavra de pessimismo. Mas pela palavra eu quero dizer para você nessa noite que o que vai prevalecer é aquilo que Deus falou sobre você. Aleluia, glória a Deus. Nenhum decreto vai anular o plano de Deus na sua vida. Você pode dizer isso para essa pessoa aí que está do seu lado, você está em casa, diga aí, ó, nenhum decreto vai anular o plano de Deus na sua vida. Glória a Deus. Joquebede escondeu o filho dela por 3 meses, né? Porque quem é crente, crê em Deus, não desiste, não desanima. O que vale é o decreto de Deus. Eu tenho que correr aqui, versículo 3, coloca o 3 para mim, Caroline, por favor. E o versículo 3 vai dizer o que? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou com betume e piche, e pondo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. Então o que ela fez, irmã Santina? Ninguém vai matar meu filho não, e eu não vou lançar ele no rio não, para os crocodilos comerem ele não, ele não vai morrer afogado não. Então ela teve uma ideia, uma direção de Deus. Vai dizer que nós acabamos de ler que ela pegou um cesto, e vai dizer que ela revestiu aquele cesto com betume. Nessa versão diz que ela colocou barro também, né? Então ela vai dizer para Deus que ela pega aquele cesto e coloca aquele menino, e perto dos arbustos, né, aquáticos, vai dizer que ela coloca aquele menino no rio. Ela não lançou o filho dela, né? E o que eu aprendo aqui, no início vai falar que ela não podia mais esconder o menino, irmã. Esqueci seu nome, acho que é Rose, né? Seu nome? Isso, Josi, né, irmã Josi? Aqui vai dizer a palavra de Deus que 3 meses ela não podia mais esconder o menino. Então, não podendo mais esconder, não tinha como, porque criança chora. Criança chora ou não chora, gente? Criança tem que buscar comida para ele ou não tem? Perde o sono ou não perde? Eu não tenho filho, mas eu sei. Mas vai chegar um momento que ela não pode mais esconder. O que eu aprendo aqui? Essa mulher, ela chegou no limite dela. Ela chegou numa situação que ela não tinha mais como esconder. Ela chegou no limite dela. Deus contempla você que entrou aqui nessa noite. Talvez eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Você que entrou nesse lugar no limite. Você falou, Deus, é hoje. Deus, eu não consigo mais. Você entrou no seu limite. Deus está entrando
com ação aí a favor da sua vida. Deus está te abençoando nessa noite. Você que está falando, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou no limite. Deus está entrando a seu favor nessa noite para pleitear essa batalha com você. Essa mulher chegou no limite dele. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: Deus contempla você que está no limite nessa noite. Deus contempla você que fala, eu não aguento mais. Por quê? Porque Deus tem um plano perfeito traçado para você, meus irmãos. Glória a Deus. Deus contempla o seu limite. E o que Deus está falando, irmãos? Isaías 43. Olha o que Deus está falando para você. Quem vai ouvir uma resposta de Deus? Aí diga amém. Isaías 43 é a resposta de Deus para você. Olha o que Deus está falando. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, porque eu te chamei pelo seu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afundarão. Quando passares pelo fogo, você não vai ser queimado, nem chama nenhuma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus na sua vida. Deus contempla você que chegou no limite nessa noite. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Essa mulher estava no limite. Vai dizer que ela vai pegar aquele cesto e ela vai colocar betume dentro do cesto. Para quê? Para o cesto tem aqueles furinhos, né? Para o betume fazer o quê? Fazer um revestimento, para quando ela colocar no rio não afundar. Então o que ela fez? Pegou um cestinho, devia até pegar um cestinho aqui. Pegou um cestinho, colocou betume. E a palavra de Deus aqui vai dizer no versículo 3 mesmo, que ela revestiu aquele cesto. E ela coloca lá o pequeno Moisés, o bebê, para ele não afundar. O que ela fez? Ela protegeu o bebê. Ela protegeu aquilo que Deus entregou na mão dela. Ela protegeu aquilo que Deus deu para ela. E eu quero perguntar para você nessa noite, para você que assiste: você tem protegido aquilo que Deus tem te dado? Você tem guardado aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Você tem protegido as bênçãos que Deus tem disponibilizado para você? Pergunta para essa pessoa aí. Hoje a Thalita não veio, ela não gosta disso, mas então pode. Pergunta aí para essa pessoa: você tem protegido aquilo que Deus te entregou? Ela protegeu o pequeno Moisés. Como eu protejo, irmão Ailson, aquilo que Deus tem me dado? Fala aí, irmão Ailson, como que eu protejo, Carol? Passo número 1, na oração. Você tem protegido a sua família na oração? Você tem protegido o seu casamento na oração? Você tem protegido o seu trabalho na oração? Você tem protegido o teu ministério na oração? Quando eu olho para a Joquebede, ela protegeu aquilo que Deus entregou para ela. E tem muita gente que está perdendo, ou o inimigo está tomando porque não está protegendo. Ficou pesada a palavra agora, hein, Mateus? Tem que pular, né? Glória a Deus. Como eu protejo? No louvor. Você tem adorado a Deus na sua casa? Você tem cantado ao Senhor? Você tem expressado a sua gratidão a Deus? Você tem glorificado a Deus? Gosto sempre de falar, a Thalita fala disso quando eu sou maluco, Deilza, que eu acordo 6 horas da manhã para ir para a escola trabalhar. Aí eu acordo, tenho um devocional, eu falo, glória a Deus. Aí ela, tá doida, Deus? Já acordo glorificando. Vida de louvor. Quando você glorifica a Deus, Deus protege a sua situação aí. Como eu protejo aquilo que Deus me deu, irmão Ailson? Na consagração.
Você tem consagrado, e essa vida de consagração é o seu devocional com Deus na sua casa, é o seu devocional com Deus no seu serviço, aonde você vai, você tem vivido uma vida de consagração, tudo isso você está protegendo aquilo que Deus te deu, a sua presença aqui no culto, você também está fazendo o quê? Protegendo, tapando as brechas para o inimigo não entrar, minhas irmãs, meus irmãos. Como eu posso proteger, irmão Ailson? Pela leitura da palavra de Deus. Eu não vou nem perguntar aqui quem leu hoje pelo menos um versículo, porque todo mundo leu um versículo, pelo menos aqui na palavra, né, Bruno? Agora, então, quem leu pelo menos um versículo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Como eu protejo aquilo que Deus me deu? Meditação na palavra de Deus, né? O Salmo de número 1, versículo 2, o Salmo de número 1 vai falar: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Jesus Cristo mesmo vai falar naquele belo texto de João 14: aquele que me ama é o que guarda a minha. Como eu protejo aquilo que Deus me deu? Meditando na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Joquebede protegeu o pequeno Moisés. A última vez, pergunta para essa pessoa: está protegendo? Pergunta aí. E vai dizer a palavra de Deus que após ela proteger aquele cesto, colocar um bebê dentro do rio, vai dizer a palavra de Deus que o rio começa a levar aquela criança. E qual foi o milagre, irmã Santina? O que aconteceu? Aquele cesto não afundou. O cesto não afundou. Tenho certeza, essa mulher era uma serva de Deus, e quando ela coloca aquele cesto com o bebê no rio, eu tenho certeza que ela fez essa oração: Deus, está nas tuas mãos. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que tem colocado a sua vida nas mãos de Deus: você não vai afundar, meu irmão. A sua família não vai afundar, o seu casamento não vai afundar, a sua vida financeira não vai afundar, a sua saúde não vai afundar, porque você tem colocado nas mãos de Deus, e Deus está contemplando isso nessa noite. O Salmo 37, versículo 5, tão conhecido, vai falar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A palavra para você nessa noite é essa: faça igual Joquebede. Senhor, está nas tuas mãos, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ela coloca o bebê no rio, e vai dizer ali a palavra de Deus que ele não afundou, o cesto não afundou com o pequeno Moisés, né? O milagre do Senhor, porque quando nós colocamos os nossos cuidados na mão de Deus, nós estamos guardados. Os seus sonhos não vão afundar, meu irmão, meus irmãos. Os seus projetos não vão afundar. Aquilo que Deus te entregou não vai afundar, porque está sendo guiado por Deus. Levante a sua mão direita e diga: está sendo guiado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso. E no versículo 6, coloca o 6 para mim, Caroline, para eu correr. Vai dizer a palavra de Deus: abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. O que aconteceu ali, Jaqueline? Joquebede coloca o cesto com o menino Moisés lá dentro, com um bebê com 3 meses.
E vai dizer a palavra de Deus que a filha de Faraó resolveu naquele dia se banhar no rio Nilo. E aonde vai parar o cesto com o bebê? Afundou? Os crocodilos comeram? Foi parar os pés da filha de Faraó. E vai dizer a palavra de Deus que a irmã do pequeno Moisés, chamada Miriam, ela fica só de longe observando. E quando a filha de Faraó, ela abre o cesto, ela vai olhar o menino e vai falar: nossa, essa criança é dos hebreus, né? E vai dizer a palavra de Deus ali que o menino estava chorando. Miriam, a irmãzinha dele, estava observando, chega até a filha de Faraó e vai falar para ela: ó, você quer que eu arrume uma mulher para cuidar dessa criança? E a filha de Faraó pensou, falou: é uma boa ideia. Esperta essa Miriam, sim ou não? Só de olho. E vai dizer que Miriam vai fazer essa proposta para a filha de Faraó, e a filha de Faraó aceita, irmã Socorro. E a filha de Faraó vai falar para Miriam: vai lá buscar então uma hebreia para cuidar dessa criança. E quem Miriam foi buscar? A mãe de Moisés. Olha o milagre, olha o plano de Deus entrando em ação. Às vezes nós não entendemos, mas o plano de Deus é infalível. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: talvez você não está entendendo nada por isso, mas Deus está falando: é tudo plano meu, está tudo no meu controle. Versículo de número 9. Fique imaginando Joquebede, Miriam chamando: mãe, vamos lá que tem uma coisa boa para a senhora. Imagina a filha de Faraó: você pode cuidar dessa criança? Era o filho dela. Imagina a alegria, pai, de Joquebede, quando ela viu ali o filho dela, que estava praticamente condenado à morte. Mas o plano de Deus é o que prevalece. Eu não sei o que tem declarado na sua vida, mas o que vai prevalecer é o plano de Deus que vai prevalecer. Joquebede recebe o filho dela. Eu quero falar, sabe do que, irmã Santina? De restituição. Deus está falando com alguém nessa noite. Sabe qual que é a palavra para você? Restituição. Deus nessa noite está restituindo aquilo que você acha que perdeu. Em um determinado momento, Joquebede tinha perdido o filho dela, mas no plano de Deus teve restituição. Eu quero profetizar na sua vida que vai ter restituição. Põe a mão na cabeça assim, ó. Vai ter restituição. Deus nessa noite está restituindo a sua alegria. Deus nessa noite está restituindo a sua fé. Deus nessa noite está restituindo os seus sonhos. Deus nessa noite está restituindo a sua saúde. Deus nessa noite está restituindo a tua vida financeira. Vai ter restituição. Ainda no versículo de número 9, para eu cortar em nome do Senhor Jesus, no versículo 9, quando a filha de Faraó fala para Joquebede: olha, você cuida dessa criança. Ela ainda vai falar, põe um 9 para mim, Caroline, por favor. Ela ainda vai falar: eu ainda vou te dar um salário, irmã Maria dos Anjos. Então, além de ela receber o filho dela de volta, teve um salário. Eu quero dizer para alguém, não sei se tem alguém para receber essa palavra nessa noite. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas que você nem imagina para te socorrer. Deus vai levantar pessoas de longe para te abençoar de uma maneira que vai te surpreender. Vai te surpreender, minha irmã, meu irmão. Tem resposta. Você só pode falar isso, irmã Santina?
mas eu posso dizer pela palavra, tem provisão de Deus chegando para você, na sua direção. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 10 para terminar, aquele ali é 8:5, mas aquele é 8:10, qual que está certo? Glória a Deus. Versículo 10, aquele, né, Carol, obrigado. Joquebede recebe o filho dela de volta, e a filha de Faraó vai falar, quando o menino já for grande, passar da adolescência, você traz ele de volta. Então enquanto ele é pequeno, cuida você, mas quando ele estiver grande, você traz o menino de volta, para eu terminar de criar na juventude dele, né? O versículo 10. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe de Moisés, e disse, porque das águas te tirei. Ou seja, o menino que foi criado, né? Não uma vida de pobreza, porque a filha de Faraó pagou um salário, então Deus já abençoou financeiramente. Quando chegou na fase adulta, o menino era para ser criado no palácio. O menino foi criado com o bom e com o melhor, os melhores estudos, as melhores alimentações. Ou seja, a criança que era para ser criada como um escravo, quando cresceu, foi criado igual um filho de Faraó, que era a representação de rei. Ou seja, ele saiu de uma situação ruim e foi para uma bem melhor. Eu quero dizer para alguém que está me ouvindo nessa noite, essa palavra que não é de mim, mas é de Deus, que Deus ele tem um plano para você, para te colocar lá dentro, no lugar que você não imagina, na porta que você diga, meu Deus, você está dizendo, Deus, eu não consigo. Deus tem um plano para te colocar lá dentro, no palácio do rei. Eu não sei como vai ser, mas Deus tem um plano. Deus está falando com alguém, Jaqueline, nessa noite. Deus tem um plano de promoção para você que está trabalhando. Deus, eu não sei como eu vou chegar. Deus, eu não sou costa quente, eu não tenho ninguém para me pôr. Deus vai fazer igual aqui com Moisés. Deus vai te colocar lá dentro. Moisés foi criado com os melhores estudos, com as melhores assistências. Tudo isso dentro do plano de Deus. Deus honrou Joquebede. Joquebede viu o plano de Deus se cumprir. E para entregar o microfone, você vai ver o plano de Deus também se cumprir na sua vida. Por mais difícil que pareça, por mais estranho que pareça, por mais que você fale, eu não estou entendendo nada, você é crente fiel, Joquebede, você vai ver o plano de Deus se cumprir na sua vida. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Obrigado, Pai. Glória a Deus. Vem orar comigo aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui do meu lado, meu Pai. Essa palavra abençoou você? Essa palavra vem da parte de Deus, confirmada pela boca da nossa irmã Santina. Feche os seus olhos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nessa noite nós temos ouvido a Tua palavra. Senhor, nós temos ouvido a Tua voz nessa noite. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na posição de Joquebede, aquela mulher que demonstrou fé, aquela mulher que não entregou os seus pontos, aquela mulher que não desistiu daquilo que o Senhor entregou nas próprias mãos dela. Senhor, nessa noite nós nos colocamos também na mesma posição. Senhor, cumpra em nós os teus planos, cumpra em nós, Senhor, os teus projetos, cumpra em nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para nós. Senhor Jesus, nessa noite não venha deixar que o inimigo venha derrubar os teus planos e os teus projetos. Não venha deixar, meu Deus, que Satanás venha colocar pedras nos
nossos caminhos, mas ainda que Ele coloque, nós cremos na Tua provisão, nós cremos na Tua salvação, nós cremos no Teu socorro, Deus, nessa noite. Que nessa noite, Pai, todas essas irmãs, esses irmãos, essa pessoa que está assistindo em casa, em tempo ou fora de tempo, venha ser abençoado, meu Deus, por causa dessa palavra. Tudo isso nós oramos, Jesus, em Teu nome, certos da vitória, e nós dizemos amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu volto a palavra para a irmã Santina, dar um término em nome do Senhor Jesus. Entenderam a palavra dessa noite? A palavra dessa noite. A palavra dessa noite é uma coisa que eu entendo bem, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é a palavra do Senhor que eu vivo dentro dela. E você está aqui porque você também vive nela. Mas a palavra hoje foi milagre. Foi só de milagre. Você está esperando um grande milagre. Pois pode levar esse milagre, porque a palavra hoje foi milagre, viu? Desde o começo. Igreja, vamos orar, terminemos, né? Já passou pela hora, está na hora certa. É por isso que eu amo a Rios. Eu digo, aí vocês toda. Ele dá essa hora, aleluia. Porque senão eu vou lá e puxar a orelha dele. Ele não quer puxar, né? Aleluia. Jesus, muito obrigado desse culto, Jesus. Muito obrigado dessas irmãs que estejam aqui, que está aqui, Pai. Eu creio que na próxima quinta-feira elas vêm mais que o que está hoje, Senhor. Jesus, abençoa cada um que está saindo para a sua casa. Obrigado, testemunho da Jaqueline, da irmã Maria, Senhor. Obrigado, irmão Ailson, que trouxe uma palavra gloriosa nessa noite. Continua com teu servo, Jesus, crescendo cada dia mais, Senhor. Faz a obra dentro dessa igreja e todo esse povo crescer dentro da palavra, Senhor. Agora vem, Jesus, derrama a unção sobre nós. Vai lá em nosso pastor, Jesus. Eu não sei a condição que ele está, mas tu sabe. Abençoa, Pai, o teu servo, Pai, que tem nos ensinado o caminho do céu, Senhor. Guarda ele, livra ele, Pai. Cobre ele com teu sangue, abençoa. Derrama saúde sobre ele, Pai, que ainda tem muito velha para ele ganhar, Pai. Ainda tem muita alma para ele ganhar, Senhor. E é neste lugar, Senhor. E eu creio, Pai, que tu és fiel para honrar o nosso pastor, amém? Vem aqui orar, Pai Nosso, aleluia. Deixa eu orar, Pai Nosso. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos inimigos. Senhor, pois tu é o rei do bem e a glória, sempre e amém. Que Deus abençoe a igreja e obrigado por nós estar aqui, Senhor, e que o Senhor tome de conta de cada um de nós e leva nós em paz. Aleluia. Sábado, culto